Vamos abrir nossas Bíblias aqui em Apocalipse, capítulo 2. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 4 até o 7. Vamos a ver desde el versículo 4 hasta el 7. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amém. Senhor, nós entregamos esse tempo diante do Senhor, Señor, entregamos este tiempo delante de ti, confiando que Teu Espírito Santo há de conduzir esta reunião. confiando que el Espíritu Santo ha de conducir esta reunión. Que esta palavra possa alcançar muitas vidas neste país. Que esta palabra pueda alcanzar muchas vidas en este país. Que ela venha a ser uma grande bênção. Que venga a ser una gran Em bendición. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Estamos estudando sobre a restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. Estamos estudiando sobre la restauración del testimonio del Señor en el tiempo del fin. E o Senhor tem nos permitido examinar esta carta à igreja de Éfeso. Y el Señor nos ha permitido examinar esta carta del Señor a la iglesia de Éfeso. Se nós estudarmos as cartas que Paulo escreveu às igrejas, Si nosotros estudiamos las cartas que Pablo envió a las iglesias, saberemos que ele enviou 7 cartas às igrejas. sabemos que él envió 7 cartas a las iglesias. E aqui também nós podemos ver 7 cartas que foram escritas pelo apóstolo João. Y aquí también podemos ver 7 cartas que fueron escritas por el apóstol Juan. As cartas que Paulo escreve às 7 igrejas Las cartas que escribe Pablo a las 7 iglesias são dentro de uma realidade normal. están dentro de una realidad normal. Porém, as cartas que João escreve às 7 igrejas Sin embargo, las cartas que escribe Juan a las 7 iglesias são em tempos de anormalidades. son en tiempos de anormalidad. Então aqui nós vemos algo muito significativo na carta à igreja de Éfeso. Entonces aquí vemos algo muy significativo en esta carta de Juan a Éfeso. A princípio temos visto sobre o contexto em que esta carta foi escrita. Al principio hemos visto algo del contexto en el que esta carta fue escrita. E logo a seguir começamos a examinar algumas frases significativas desta carta. Y a continuación estudiamos algunas frases significativas de esta carta. Quero examinar a partir do versículo 4. Quiero examinar a partir del versículo 4. Quando o Senhor diz: tenho, porém, contra ti, Cuando el Señor dice, sin embargo, tengo contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. que abandonaste tu primer amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Recuerda, por tanto, de dónde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrepiéntete y vuelve a la práctica de las primeras obras. Se não, venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, Si no, vendré a ti y removeré de su lugar tu candelero, caso não te arrependas. en caso de que no te arrepientas. Então vamos ver alguns pontos aqui nesse versículo 5. Entonces vamos a ver algunos puntos aquí en este versículo 5. A primeira coisa que nós vemos é que a igreja de Éfeso estava caída. La primera cosa que vemos es que la iglesia de Éfeso estaba caída. O Senhor diz: lembra-te, pois, de onde El caístes. Señor le dice, acuérdate pues de dónde has caído. Aonde ou da onde esta igreja caiu? ¿De dónde cayó esta iglesia? Como nós podemos explicar a queda da igreja de Éfeso? ¿Cómo podemos explicar la caída de la iglesia de O Éfeso? versículo 4 nos mostra: El versículo 4 nos lo muestra. abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste tu primer amor. Embora nós vemos muitas virtudes nesta igreja, Aunque vemos muchas virtudes en esta iglesia, porém o Senhor diz que esta igreja, com todas as virtudes, ela estava caída. sin embargo el Señor dice que esta iglesia con todas sus virtudes estaba caída. Isto é para nós uma grande exortação, Eso es una gran exhortación para nosotros, porque nós podemos ter muitas virtudes,
Porque nosotros podemos tener muchas virtudes, Porém, a igreja ela caminha sobre princípios. sin embargo la Iglesia camina sobre principios. Os princípios são os fundamentos. Los principios son los fundamentos. As virtudes são as consequências dos princípios. Las virtudes son las consecuencias de los principios. Quando buscamos os princípios Cuando buscamos los principios sem o fundamento, sin el fundamento, nós caímos. nosotros caemos. É o que o Senhor nos mostra aqui na igreja de Éfeso. Es lo que el Señor nos muestra aquí en la iglesia de Éfeso. Aí o Senhor diz para ela: lembra-te, pois, de onde Por caíste. eso Él le dice, recuerda de dónde has caído, Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. arrepiéntete y vuelve a la práctica de las primeras obras. Como nós podemos entender estas primeiras obras? ¿Cómo podemos entender nosotros estas primeras obras? Quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós saberemos o que são as primeiras obras da igreja. Cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, entonces sabremos cuáles son las primeras obras de la iglesia. No capítulo 2 de Atos, versículos 42 a 47, En el capítulo 2 de Hechos, en los versículos 2 al 47, 42 a 42 a 47, 47, perdón, nós veremos as obras da igreja. nosotros vamos a ver las obras de la iglesia. Ali nós temos uma síntese de todas as primeiras obras da igreja. Ahí tenemos una síntesis de todas las primeras obras de la iglesia. Vamos abrir as nossas Bíblias nesses textos. Vamos a ir a ese texto en Hechos 2. Hechos 2, 42, 47. A 47. Você pode ler? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Continua. ¿En 3? ¿En el capítulo 3? Ah, sim, ótimo. Aqui nós temos um resumo de todas as obras da igreja primitiva. Aquí tenemos un resumen de todas las obras, primeras obras de la iglesia primitiva. Precisamos examinar detalhes aqui. Necesitamos examinar detalles aquí. Se observarmos o versículo 42, nós veremos ali os 4 fundamentos da vida prática da igreja primitiva. Si observamos el versículo 42, ahí observamos los 4 fundamentos de la vida práctica de la iglesia primitiva. Doutrina dos apóstolos, La doctrina de los a apóstoles, comunhão, la comunión, partir do pão el partimiento del pan e as orações. y las oraciones. Estes são os 4 fundamentos da vida prática da igreja Esos primitiva. son los 4 fundamentos de la vida práctica de la iglesia Aqui primitiva. nós temos um resumo da vida da igreja primitiva. Ahí tenemos un resumen de la vida de la iglesia primitiva. E o versículo 43 até o 47 Y el versículo 43 hasta el 47 vai nos mostrar o resultado disso. nos va a mostrar el resultado de eso. Então nós temos aqui doutrina e prática. Entonces tenemos ahí doctrina y práctica. Versículo 42 vai nos mostrar os fundamentos. El versículo 42 nos va a mostrar los fundamentos E o versículo 43 a 47 vai nos mostrar a prática. y los versículos 43 al 47 nos va a mostrar la práctica. Então, o que era a doutrina dos apóstolos? Entonces, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? Em Atos capítulo 5, versículo 42, En Hechos 5, 42 vai dizer que eles não cessavam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo. allí va a decir que ellos no cesaban de predicar y enseñar que Jesús es el Cristo. Então, qual era a pregação e qual era o ensino na igreja primitiva? Entonces, ¿cuál era la predicación y la enseñanza de la iglesia primitiva? Jesus, o Cristo. Jesús el Cristo. Jesus era a chave para toda a interpretação das Escrituras, Jesús era la llave para toda la interpretación de las Escrituras. porque Ele é o Logos de Deus. Porque Él es el Logos de Ele é a Dios. palavra de Él es Deus. la palabra de Dios. Todo o Evangelho é Cristo.
Todo el Evangelio es Cristo. Esta era a mensagem da igreja primitiva. Este era el mensaje de la iglesia primitiva. Se examinarmos este capítulo 2, Si examinamos este capítulo nós 2, vamos ver uma mensagem que Pedro pregou. nosotros vamos a ver el mensaje que predicó Pedro. E se analisarmos esta mensagem de Pedro, Y si analizamos ese mensaje de Pedro, nós vamos ver uma apresentação de Cristo de maneira extraordinária. nosotros vamos a ver una presentación de Cristo de una manera extraordinaria. Pedro vai falar sobre 7 características de Cristo. Pedro va a hablar sobre 7 características de Cristo. E por quê? ¿Y por qué? Porque esta era a mensagem da igreja primitiva. Porque ese era el mensaje de la Eles iglesia não tinham primitiva. outra mensagem. Ellos no tenían otro mensaje. Eles estavam agora dando continuidade ao ministério de Cristo. Ellos estaban ahora dando continuidad al ministerio de Cristo. O que era a igreja primitiva? ¿Qué era la iglesia primitiva? Era a continuidade do ministério de Cristo. Era la continuidad del ministerio de Cristo. Então, o que aconteceu com a igreja hoje? Entonces, ¿qué ha ocurrido con la iglesia hoy? Ela deixou de ser a continuidade do ministério de Cristo. Ha dejado de ser la continuidad del ministerio de A Cristo. igreja tem vivido o seu próprio ministério, La iglesia ha vivido su propio a ministerio, parte de Cristo. aparte de Cristo. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso. Y eso le ocurrió a la iglesia de Éfeso. Tudo que nós vemos em termos de virtudes da igreja de Éfeso Todo lo que nosotros vemos en términos de virtudes de la iglesia de Éfeso tinha a ver com a sua aparência exterior. tenía que ver con su apariencia exterior. Não era uma realidade interior. No era una realidad interior. Isto é muito claro aqui nesta carta. Esto es muy claro aquí en esta carta. A igreja tinha muitas virtudes, La iglesia tenía muchas virtudes, porém as suas virtudes tinham a ver com a sua vida exterior. pero sus virtudes tenían que ver con su vida exterior. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos La Apóstolos, iglesia primitiva de Actos de los essa Apóstoles, igreja em Jerusalém, esta iglesia en ela Jerusalén, experimentou o maior avivamento da sua história. ella experimentó el mayor avivamiento de su historia. Se nós avançarmos, nós veremos também a igreja de Antioquia. Si avanzamos un poco más, veremos también la iglesia en Antioquía. Veremos o grande avivamento na igreja de Antioquia. Veremos que también hubo un gran avivamiento en la iglesia en Antioquía. Do capítulo 11 até o capítulo 13, nós vamos ver isso. Del capítulo 11 al 13 vamos a ver eso. Depois nós veremos no capítulo 18 o grande avivamento na igreja de Corinto. Después vamos a ver en el capítulo 18 el gran avivamiento en la iglesia de Corinto. E no capítulo 19 nós veremos o grande avivamento na igreja de Éfeso. Y en el capítulo 19 el gran avivamiento en la iglesia de Éfeso. Se você vê o que Deus fez na igreja de Éfeso, foi algo Si impressionante. tú ves lo que el Señor hizo en la iglesia de Éfeso, fue algo impresionante. Quando o evangelho entrou na cidade de Éfeso, Cuando el Evangelio entró en la ciudad de Éfeso, causou um impacto tão grande. causó un impacto tan grande. Havia um culto à deusa Diana. Había ahí un culto a la diosa Diana. Centenas de pessoas dependiam da idolatria a esta deusa. Cientos de personas dependían de la idolatría a esta diosa. Mas o evangelho entrou com tanto impacto na cidade de Éfeso. Pero el Evangelio tuvo tanto impacto en la ciudad de Éfeso. Em 2 anos eles evangelizaram casa por casa. En 2 años ellos evangelizaron casa por casa. Eles evangelizaram a Ásia. Ellos evangelizaron Asia. E quando você estuda sobre este avivamento em Éfeso, Y cuando tú estudias sobre ese avivamiento en Éfeso, você vai ver que a idolatria começou a entrar em colapso tú ves que la idolatría empezó a colapsar na medida que o evangelho ia se expandindo. en la medida que el Evangelio se iba expandiendo. Essa igreja cresceu e se fortaleceu muito. Esa iglesia creció y se fortaleció mucho. Mas quando nós chegamos 30 anos depois, Pero cuando llegamos 30 años después, nós vemos esta igreja em declínio. vemos esta iglesia en declive. O Senhor dizendo que esta igreja estava caída. El Señor diciendo que esta iglesia estaba O caída. avivamento em Éfeso durou 30 anos. El avivamiento en Éfeso duró 30 años. E agora o Senhor está dizendo para eles: volta e pratica as primeiras obras. Y ahora el Señor les está diciendo, volver a las primeras obras. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, mis hermanos y hermanas, esta é a palavra do Senhor para nós. esta es la palabra del Señor O para que nós nosotros. temos que fazer para vivermos a realidade genuína da igreja? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para vivir la realidad genuina de la iglesia? Voltar e praticar as primeiras obras. Volver y practicar las primeras obras. Nós não temos que ler manual sobre a igreja. Nosotros no tenemos que leer un manual sobre la O iglesia. que nós precisamos é voltar para a palavra Lo que nosotros necesitamos es volver a la palabra e ver aonde erramos. y ver dónde nos equivocamos. Esses textos, eles vão nos ajudar. Y estos textos nos van a ayudar. Porque a igreja primitiva, ela tinha apenas 4 fundamentos. Porque la iglesia primitiva solo tenía 4 fundamentos. E os 4 fundamentos eram esses que nós estamos lendo aqui. Y los 4 fundamentos eran esos que estamos leyendo aquí. Doutrina dos La apóstolos. doctrina de los apóstoles, Diz que eles perseveravam.
que ellos perseveraban. Essa palavra perseverava, Esa palabra perseveraban ela está muito clara aqui no capítulo 6. está muy clara aquí en el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. En cuanto a nosotros, nos consagraremos a la oración y al ministerio de la palabra. Essa palavra consagraremos Esa palabra consagraremos é a mesma palavra grega para perseverar. es la misma palabra griega para perseverar. A ideia aqui é de dedicação. La idea aquí es de dedicación. Então, se nós traduzimos o termo perseverar, Entonces nosotros traducimos el término eles se perseveraban. dedicavam, Ellos se dedicaban, eles se se consagraram consagraram à doutrina dos a la apóstolos. doctrina de los E apóstoles. o que era a doutrina? ¿Y qué era la doctrina? Era o ensino. Era la enseñanza. Que ensino era este? ¿Qué enseñanza era esa? Não era algo que nasceu nos apóstolos. No era algo que nació en los apóstoles. A doutrina dos apóstolos é Cristo. La doctrina de los apóstoles es Cristo. Mas para nós entendermos isso, nós temos que ir até os evangelhos. Pero para entender eso, nosotros tenemos que ir hasta los evangelios. Um grande exemplo está aqui em Mateus capítulo 7, Un gran ejemplo está en Mateo capítulo 7. quando o nosso Senhor termina aquilo que conhecemos como o Sermão do Monte. Cuando el Señor termina aquello que conocemos como el Sermón del Monte. Então, leamos o último versículo aqui de Mateus capítulo 7. Leemos el último versículo de ese capítulo de Mateo 7. Versículos 28 e 29. Versículos 28 y 29. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Essa expressão maravilhados, Esa expresión, se maravillaban, a tradução é muito interessante. la traducción es muy interesante. Este é um vocábulo que ocorre 12 vezes nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Es un vocablo que se repite 12 veces en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Significa espantados. Significa que quedan asombrados. A tradução correta desta palavra La traducción correcta de esta palabra significa arrancar com uma pancada. significa Arrancar com arrancar con un golpe. Então, a ideia aqui de maravilhados não traduz o texto corretamente. Entonces, esta palabra maravillados no traduce esa otra palabra correctamente. Quando aquelas pessoas ouviram os ensinos de Jesus, Cuando aquellas personas oyeron las enseñanzas de Jesús, elas ficaram espantadas, ellas se quedaron atónitas, elas ficaram chocadas, choqueadas, elas sentiram como que golpeadas. se sintieron como que golpeadas, Elas não estavam alegres, no estaban alegres, elas estavam em estado de choque, estaban en estado de shock, espantados. espantados. Então, esta era a doutrina, Entonces, esa era la doctrina, este é o ensino. esta es la enseñanza. Então, quando nós lemos que eles se consagraram à doutrina dos apóstolos, Entonces, cuando vemos que ellos se consagraron a la doctrina de los apóstoles, é isto que nós entendemos sobre doutrina. es esto lo que nosotros entendemos como doctrina. O que significa na prática para os nossos dias? ¿Qué significa en la práctica para nuestros É que a días? igreja perdeu o verdadeiro sentido da exposição da palavra. Es que la Iglesia perdió el verdadero sentido de la exposición de la palabra. As pregações de hoje, elas são mais histórias contadas. Las predicaciones de hoy no son más que historias contadas. As pregações hoje têm mais a ver com entretenimento, Las predicaciones hoy tienen que ver con entretenimiento, informações, informaciones, conhecimento. conocimiento. Mas o que nós vemos nos ensinos de Jesus Pero lo que nosotros vemos en las enseñanzas de é que Jesús quando ele pregava, as pessoas ficavam desarmadas, es que cuando Él predicaba, las personas quedaban desarmadas, rendidas, rendidas, sentiam temor. sentían temor. As mensagens de hoje não provocam temor, Los mensajes hoy no provocan temor, provocam risos. provocan risas. As pessoas saem Las satisfeitas, personas salen satisfechas porque as mensagens de hoje têm a ver com massagear o ego.
Porque los mensajes de hoy tienen que ver con masajear Se el ego. nós queremos voltar à vida real da igreja, Si nosotros queremos volver a la vida real de la iglesia, precisamos recuperar o verdadeiro significado do ministério da palavra. necesitamos recuperar el verdadero sentido del ministerio de la palabra. Essa foi uma das grandes marcas da igreja primitiva. Esa fue una de las grandes marcas de la iglesia A primitiva. pregação e o ensino La predicación y la enseñanza tinha a ver com a continuidade daquilo que o nosso Senhor Jesus realizou no seu ministério terrenal. tenía que ver con la continuación de aquello que nuestro Señor Jesús realizó en su ministerio terrenal. A igreja primitiva deu continuidade no ministério de Cristo. La iglesia primitiva dio continuidad al ministerio de Se Cristo. nós queremos viver o verdadeiro testemunho da igreja, Si nosotros queremos vivir el verdadero testimonio de la iglesia, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a dar continuidade ao ministério de Cristo. necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a dar continuidad al ministerio de Cristo. Nós não temos que começar algo novo. Nosotros no tenemos que comenzar algo nuevo. Nós precisamos voltar à prática das primeiras obras. Nosotros tenemos que volver a la práctica de las É primeras isso que obras. você vai encontrar no livro de Atos. Es eso lo que vas a encontrar en el libro de A Hechos. ousadia, La osadía, a la intrepidez intrepidez na exposição da en palavra. la exposición de la palabra. Aqui nós vemos os apóstolos dizer no capítulo 6: Aquí nosotros vemos a los apóstoles decir en el capítulo e 6, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. nos consagraremos a la oración y al ministerio de la palabra. Essa é uma extrema necessidade que nós temos nesse tempo. Esta es una extrema necesidad que nosotros tenemos en nuestro tiempo. Uma consagração à oração e ao ministério da palavra. Una consagración a la oración y al ministerio de la palabra. Nunca teremos a realidade da igreja se este fundamento for ignorado. Nunca tendremos la realidad de la iglesia si este fundamento es ignorado. Depois diz que não somente a doutrina dos apóstolos, mas também a comunhão. Después dice que no solo la doctrina de los apóstoles, sino la comunión. A comunhão era uma das marcas mais extraordinárias da vida prática da igreja primitiva. La comunión era una de las más extraordinarias marcas de la vida de la iglesia primitiva. Não era simplesmente uma mera amizade, No era simplemente una mera amistad, mas uma comunhão profunda, sino una comunión um profunda, relacionamento profundo, una relación profunda. que envolvia cuidado, Implicaba cuidado, suporte, soporte, mutualidade. mutualidad. As pessoas se entregavam umas às Las outras. personas se entregaban las unas a las Eu não otras. sei se vocês conhecem aqui um purê de batata. Yo no sé si ustedes conocen aquí un puré de patata. Creio que sim. Creo que sí. Se nós pegarmos um saco de batata Si nosotros tomamos un saco de patata, e você corta o saco de batata, tú cortas el saco de patatas, você vai esparramar as batatas. las patatas se van a desparramar. Mas se você pegar todas as batatas e fizer um purê, Pero si tú coges todas las patatas y haces un puré, você não vai saber qual batata que se destacou no purê. tú no sabes qué patata es cada cual, Porque elas estão todas misturadas de tal forma porque están todas mezcladas de que tal se forma tornaram uma só massa. que se volvieron una sola masa. Então a comunhão na igreja primitiva Entonces la comunión de la iglesia não primitiva era um saco de batata, no era un saco de patatas, era um purê de batata. era un puré de patatas. É isso, as vidas estavam intimamente Las misturadas. vidas estaban íntimamente mezcladas. Nós sabemos que a palavra comunhão é uma palavra que ela tem a sua etimologia na eternidade. Nosotros sabemos que la palabra comunión tiene su etimología en la eternidad. Nós não explicamos comunhão baseado numa definição de dicionário. Nosotros no explicamos la comunión basados en la definición del diccionario. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 9. diz que nós somos chamados à comunhão do seu Filho. Allí dice que nosotros somos llamados a la comunión de su Hijo. Sabemos qual era a comunhão do Filho de Deus? ¿Sabemos cuál era la comunión del Hijo de Dios? Nós temos que pensar sobre isso. Tenemos que pensar sobre eso. Porque a palavra comunhão é uma palavra que tem um peso eterno. Porque la palabra comunión es una palabra que tiene un peso eterno. Esse assunto era tão sério para o nosso Senhor, Ese asunto era tan serio para nuestro quando ele Señor. estava prestes a ir para a cruz. Cuando Él estaba listo para ir a la cruz, Ele gastou um tempo em oração. Él dedicó un tiempo en oración. João escreveu um capítulo para descrever esta oração do Senhor. Juan escribió un capítulo para describir esta oración del Qual era Señor. o assunto da oração do nosso Senhor no capítulo 17? ¿Cuál era el asunto de la oración del Señor en el capítulo 17 de Juan? Comunhão da sua igreja. La comunión de su iglesia. Abra sua Bíblia aqui em João capítulo 17. Abre tu Biblia en Juan capítulo 17.
Existe uma maneira didática de nós estudarmos este capítulo. Existe una manera didáctica de estudiar este capítulo. Se você observar esse capítulo com muito zelo, Si tú observas este capítulo con mucho celo, você vai ver várias vezes a frase para quê. tú vas a ver varias veces la frase ¿para qué? E à medida que você vê essa frase para quê, você vai sublinhar. Y a medida que tú vas viendo esa frase, la subrayas. Então você vai chegar aí a 7 frases onde elas vão se repetir. Entonces tú vas a descubrir ahí 7 frases que se van a repetir. Para quê? ¿Para qué? E cada uma delas vai definir o objetivo desta oração. Y cada una de ellas va a definir el objetivo de esta oración. Então, se você observa cuidadosamente, Entonces, si tú observas cuidadosamente, você vai ver que na maioria das vezes essa frase para quê tú vas a ver que en la mayoría de las veces esta frase ¿para qué? tem a ver com a comunhão do corpo de Cristo. Tiene que ver con la comunión del cuerpo de Cristo. Então nós vemos aqui no versículo 1. Entonces vemos aquí en el versículo 1. Aí depois nós vamos ver nos demais versículos, mas eu quero destacar apenas a parte final para que nós ganhemos tempo. Vamos a destacar solamente la parte final para ganar tiempo. A partir do versículo 11, A partir del versículo 11. diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, que me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Será que nós nos damos conta da grandeza dessa frase, para que sejam um, assim como nós somos? ¿Será que nosotros nos damos cuenta de la grandeza de esa frase, para que sean uno, así como nosotros lo somos? Eu creio que nós precisaríamos que o Espírito Santo nos enchesse de tal maneira Yo creo que nosotros necesitaríamos que el Espíritu Santo nos llenase de tal manera para que pudéssemos ganhar toda a força que existe nessa frase, para que sejam um, assim como nós somos. para que pudiéramos ganar toda la fuerza que hay en esta frase, que sean, para que sean uno como nosotros lo somos. O exemplo de unidade que nós temos El ejemplo de unidad que nosotros tenemos não é aquela unidade que houve entre os irmãos da igreja primitiva. El ejemplo de unidad que nosotros tenemos no es aquella unidad que hubo entre los hermanos de la iglesia primitiva. O nosso padrão de unidade, comunhão, Nuestro patrón de unidad y comunión não era nem mesmo aquela comunhão que havia entre Jesus e os seus discípulos. no era ni siquiera aquella comunión que había entre Jesús y sus discípulos. O nosso padrão de comunhão era aquela comunhão eterna que sempre houve entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nuestro patrón de comunión es aquella comunión que hubo siempre en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veja o versículo 13. Vamos a ver el versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Aqui mais uma vez nós encontramos a frase para que. Aquí una vez más encontramos la frase ¿para qué? E ele diz, para que tenham o meu gozo completo. Para que tengan mi gozo O completo. que é este gozo completo? ¿Qué es este gozo completo? Abra sua Bíblia aqui em 1 João capítulo 1. Vamos a abrir la Biblia en 1 de Juan capítulo 1. Desde o versículo 1 Del até o versículo 4. 1 hasta el 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo.
Então nós vemos aqui João explicando o que é o gozo completo. Entonces aquí Juan está explicando qué es el gozo completo. Para que tenhais o gozo completo. Para que tengáis el gozo completo. Observe o que ele diz na parte final do versículo 3. Observa lo que dice él al final del versículo 3. Ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ahora bien, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ele não diz que a nossa comunhão é uns com os outros. Él no dice que nuestra comunión es los unos con los otros. Como que nós vamos entender isso? ¿Cómo vamos a entender nosotros eso? A questão é que se nós temos a comunhão do corpo de Cristo, La cuestión es que si nosotros tenemos la comunión del cuerpo de Cristo, esta é a comunhão do Pai e do Filho. esta es la comunión del Padre y del Hijo. Não é uma comunhão que nós temos entre nós. No es una comunión que nosotros tenemos entre É nosotros. que esta comunhão é uma vida, Es que esa comunión es una vida, é uma realidade celestial, es una realidad é celestial, uma experiência celestial. es una experiencia Quando celestial. nós estamos tendo comunhão uns com os Entonces outros, nosotros, cuando estamos teniendo comunión los unos con los otros, na verdade, esta comunhão, ela toca os céus. en realidad esta comunión toca los Ela cielos, toca o Pai. toca al Padre. Quando nós demonstramos o nosso verdadeiro amor para com os irmãos, Cuando nosotros demostramos nuestro verdadero amor para con los hermanos, nós estamos simplesmente expressando Deus. nosotros simplemente estamos Porque expresando a Dios, Deus é comunhão. porque Dios es comunión. Deus não é solidão. Dios no es soledad. Então, como que nós podemos explicar nossa comunhão uns com os outros? Entonces, ¿cómo podemos explicar nuestra comunión los unos con los otros? É que a realidade celestial da própria vida de Deus Es que la realidad celestial de la propia vida de Dios se derrama sobre nós e nos entrelaça. se derrama sobre nosotros y nos entrelaza. Não há uma experiência celestial mais profunda do que a realidade da comunhão do corpo de No hay Cristo. una realidad celestial más profunda que la comunión del cuerpo de Cristo. E a única forma de nós experimentarmos o gozo de Cristo, Y la única manera de que nosotros experimentemos el gozo de Cristo, a verdadeira alegria, la verdadera alegría, a completa alegria, la completa é a alegría, realidade da comunhão do corpo de Cristo. es la realidad de la comunión del cuerpo de Cristo. Esta realidade, Esta realidad ela é tão íntima, es tan íntima, ela é tão profunda, tan profunda, que não há nada que se compare nessa terra. que no hay nada que se compare en esta tierra. E o cristão que não pode experimentar isso, Y el cristiano que no puede experimentar esto, ele não tem um problema com os irmãos, él no tiene un problema con los hermanos, ele tem um problema com Deus. tiene un problema con Dios. Se o cristão ele tem dificuldade na comunhão, Si un cristiano tiene dificultad en la comunión, o seu problema de relacionamento não é com os irmãos, su problema de relación no es con los hermanos, o problema é do relacionamento com Deus. su problema es de relación con Dios. Quando nós ofendemos a comunhão, Cuando nosotros ofendemos la comunión, quando nós maltratamos os irmãos, cuando nosotros maltratamos a los nós hermanos, estamos maltratando o próprio Deus. nosotros estamos maltratando al propio Dios, Porque a nossa comunhão porque nuestra comunión verdadeiramente é com o verdaderamente Pai e com o seu Filho es con el Jesus. Padre y con su Hijo. Não é uma comunhão entre os irmãos. No es una comunión entre los hermanos. É que isso se reflete nos irmãos. Eso se refleja en los Isso se hermanos. reflete no nosso cuidado, Eso se refleja en no nuestro nosso cuidado, en companheirismo, nuestro na compañerismo, nossa en mutualidade, nuestra o mutualidad, carinho que temos uns com os outros, en el cariño que tenemos a unos a otros, hospitalidade. la hospitalidad. Tudo isso Todo eso é um reflexo es un do reflejo nosso relacionamento com Deus. de nuestra relación con Dios. Então, aqui nós passamos a construir o argumento do entendimento do que aconteceu com a igreja de Éfeso. Aquí nosotros pasamos a construir el argumento del entendimiento de lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Quando nós vemos que aquela igreja deixou o seu primeiro amor, Cuando vemos que aquella iglesia abandonó su primer amor, significa que ela perdeu a comunhão. significa que ella perdió la comunión. E se uma igreja perde a comunhão, Y si una iglesia pierde la comunión, ela pode ter tudo, ella puede tener todo, mas diante de Deus ela não tem nada. pero en realidad no tiene nada. Ela perdeu toda a sua realidade. Ella perdió toda su realidad. Ela não é mais um candeeiro. Ella ya no es más un candelero. Ela está em trevas. Está em A tinieblas. luz se apagou. La luz se apagó. Então, a comunhão Entonces la comunión é a realidade da vida divina na igreja. es la realidad de la vida divina de Não há la iglesia. uma coisa que possa testemunhar mais sobre a verdade da igreja do que a comunhão.
No hay nada que pueda testimoniar tanto la verdad de la iglesia como la comunión. Por isso que a divisão é algo abominável. Es por eso que la división es algo abominable. Se os irmãos querem entender a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, Si los hermanos quieren entender lo que Pablo escribió a los Corintios en la existe primera uma carta, chave muito importante. existe una llave muy importante. Tome a frase entre vós. Toma la frase entre vosotros. Então, se você pegar essa frase entre vós, Entonces, si tú tomas esa frase entre vosotros, você vai entender toda a epístola de 1 aos tú Coríntios. vas a entender toda la epístola de primera a los Corintios. Ele vai dizer que entre eles havia divisões, Él va a decir que entre ellos había divisiones, entre eles havia pecados, entre ellos había pecados, entre eles havia ciúmes, entre ellos había celos, entre eles havia contendas. entre ellos había contiendas. Ele vai usar essa frase para mostrar a verdadeira natureza daquela igreja. Él va a usar esa frase para mostrar la verdadera naturaleza de esa E, iglesia. curiosamente, ele abre essa carta com a mais gloriosa declaração sobre comunhão. Y curiosamente, él abre esa carta con la más gloriosa declaración sobre la comunión. Ele vai dizer que fiel é Deus no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Él va a decir, fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión de su Hijo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Então nós fomos chamados para essa comunhão. Entonces nosotros fuimos llamados para esa Ele comunión. abre essa carta com esta declaração. Él abre su carta con esa declaración. Depois ele vai mostrar que eles estavam vivendo uma divisão, Entonces él va a mostrar que ellos estaban viviendo una uma división, confusão, una uma confusión, dissensão. una disensión. Essa carta ela é uma carta que o seu conteúdo é exortação. Es una carta que su contenido es una exhortación. Por isso os irmãos precisam ter muito cuidado em querer praticar algumas coisas que Paulo não está ensinando em Coríntios. Por eso los hermanos tienen que llevar mucho cuidado en practicar algunas cosas que Pablo no está enseñando a los Ele corintios. estava colocando ordem na igreja de Corinto. Él estaba poniendo orden en la iglesia de los corintios. Quando ele vai falar dos dons espirituais, Cuando él va a hablar de los dones é espirituales, porque isto era uma verdadeira bagunça na igreja de Corinto. es porque esto era un verdadero caos en la iglesia en Corinto. Quando ele vai falar da mesa do Senhor, Cuando él va a hablar de la mesa del Señor, é porque havia uma desordem sobre a mesa do es Senhor. porque había un desorden sobre la mesa Havia del Señor. muitas pessoas comendo e bebendo indignamente do corpo do Senhor. Había muchas personas comiendo y bebiendo indignamente del cuerpo del Señor. Então, como nós necessitamos de ir aos pés do Senhor por esse assunto comunhão? Entonces, ¿cómo necesitamos nosotros ir a los pies del Señor por este asunto? A Comunión. comunhão era um dos fundamentos da igreja primitiva. La comunión era uno de los fundamentos de la iglesia primitiva. Vamos para mais dois textos aqui para fecharmos este assunto da comunhão aqui no capítulo 17. Vamos a pararnos más en otros dos textos para cerrar este asunto de la comunión E vamos avançar y vamos aqui em Atos 2, 42. Vamos a avanzar aquí en Hechos 2:42. Versículos 21 a seguir, do Evangelho de João, capítulo 17. Perdón, Evangelio de Juan. Capítulo 17, versículo 21. Estamos en Juan 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Então nós vemos que a comunhão é a maior e mais poderosa pregação do Evangelho. Entonces vemos que la comunión es la mayor y más poderosa predicación del Evangelio. Da mesma forma, podemos dizer que a divisão, De la misma manera podemos decir que la división, a contenda e as dissensões la contienda y las disensiones é a maior negação ao Evangelho de Cristo. es la mayor negación al Evangelio de A Cristo. maior contradição que a igreja pode experimentar é a divisão. La mayor contradicción que la Iglesia puede experimentar es la división. Versículo 22. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Então, se examinarmos cada um desses textos, Entonces, si examinamos cada uno de estos textos, sinceramente, irmãos, nós passaríamos aqui pelo menos um final de semana só para estudar cada uma dessas frases.
Entonces, si nosotros fuéramos a estudiar esto, pasaríamos todo el fin de semana entero solamente para estudiar cada una de estas frases. Veja o peso dessa frase. Eu lhes tenho transmitido a glória que me destes. Mira el peso de esta frase. Yo les he dado la gloria que tú me has dado. Para que sejam um. Para que sean uno. Quer dizer, toda a finalidade da glória que Cristo alcançou diante do Pai através do seu ministério. Es decir, toda la gloria que Cristo alcanzó de parte de su Padre en su ministerio. Era para que ele edificasse uma igreja unida. Era para que él edificase una iglesia Uma igreja unida. que pudesse desfrutar da verdadeira comunhão. Una iglesia que pudiese disfrutar la verdadera comunión. Quando ele diz, como nós somos, Cuando él dice, como nosotros somos, como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre foram? ¿cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre fueron? Eles foram uma perfeita unidade. Ellos fueron una perfecta unidad. Ele está dizendo que a igreja tem que ser uma perfeita Él unidade. está diciendo que la iglesia tiene que ser una perfecta unidad. Aí ele vai explicar no versículo 23. Ahí lo va a explicar en el versículo 23. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. A grandeza desse versículo é incalculável. La grandeza de ese versículo es incalculable. Nós não temos como chegar ao fim desse versículo apenas fazendo uma leitura como esta. Nosotros no tenemos cómo llegar al fin de ese versículo solo haciendo una lectura como Mas esta. se você ler cuidadosamente, Pero si tú lees cuidadosamente, você vai perceber que esse versículo tem algumas dimensões que a nossa mente, por si só, não tem como tocar em toda a sua profundidade. tú vas a ver que nuestra mente no tiene condiciones para tocar toda la profundidad que hay en ese O versículo. comprimento, El cumplimiento, a largura, la anchura, la longitud, a altura la altura e a profundidade desse y versículo la profundidad de este versículo ultrapassa a capacidade da nossa mente. sobrepasa la capacidad de nuestra mente. Então vamos ler novamente. Entonces vamos a leer nuevamente. Eu neles, Yo en ellos. Cristo em nós. Cristo Paulo em diz, nosotros. é a esperança da glória. Pablo va a decir, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. O que isso quer dizer? ¿Qué quiso decir? Toda expectativa que existe na glória, Toda expectativa que existe en la gloria, toda expectativa de todos os seres celestiais, toda la expectativa de todos los seres é celestiales uma só. es una sola. Qual? ¿Cuál? Cristo em nós. Cristo en nosotros. Eu neles. Yo en ellos. Cristo em vós é a grande expectativa da glória. Cristo en vosotros es la gran expectativa de gloria. Por isso Paulo tinha uma frase favorita: Por eso Pablo tiene una frase favorita. em Cristo. En Cristo. Ele definia a vida cristã assim: Él definía la vida cristiana así. conheço um homem em Cristo. Conozco un hombre en Cristo. Isto é, Cristo em nós. Esto es Cristo en nosotros. Cristo nossa vida. Cristo es nuestra vida. Aos Filipenses ele vai mostrar 4 aspectos disso. A los filipenses Él les va a mostrar 4 aspectos de eso. Capítulo 1, Capítulo 1. Cristo nossa vida. Cristo nuestra vida. Capítulo 2, Capítulo 2. Cristo nosso modelo. Cristo nuestro modelo. Capítulo 3, Capítulo 3. Cristo nosso alvo. Cristo nuestra meta. Capítulo 4, Capítulo 4. Cristo nosso tudo. Cristo nuestro todo. Tudo se resume nessa frase: Todo se eu resume neles. en esa frase. Yo Como en ellos. isto é possível, irmãos? ¿Cómo esto es posible, hermano? Este é o maior feito de Deus. Este es el mayor hecho de Dios. Cristo veio nos habitar. Cristo vino a habitarnos. A vida cristã é esta. La vida cristiana es esta. O maior milagre do universo é este. El mayor milagro del universo es Podemos este. dizer que o perdão dos pecados é um grande milagre. Podemos decir que el perdón de los pecados Y es de un gran fato milagro. es. Y de hecho lo es. Deus ter nos amado eternamente Dios nos ha amado é um eternamente. grande milagre. Es un gran milagro. Deus ter nos colocado na sua família, Dios nos ha puesto en su familia, no processo da adoção, en el proceso de adopción. esse é um grande milagre. Eso es un gran milagro. Mas não há milagre maior do que você dizer Cristo em nós. Pero no hay un milagro mayor que tú puedas decir Cristo en nosotros. Aquele que habitou eternamente os céus, Aquel que habitó eternamente los aquele cielos. que habitava o coração do Pai. Aquel que habitaba el corazón del Padre. João 1,18 diz isto:
Juan 18 dice, 1:18 dice eso. Ele é o filho do seio do Pai. Él es el hijo del seno del Padre. Porém, agora ele veio para nos habitar. Pero él ahora ha venido para habitar. Ele mesmo que disse, eu neles, Él mismo dice, yo tu en ellos, em mim. tú en mí. O Pai o habitava El Padre lo habitaba e ele nos habita. y él nos habita. Por isso Paulo vai falar da plenitude de Cristo em Efésios Por eso Pablo va a hablar de la plenitud de Cristo en e Efesios da plenitude de Deus em y de Colossenses. la plenitud de Dios en A Colosenses. plenitude de Deus é Cristo La plenitud de Dios es Cristo e a plenitude de Cristo somos y nós. la plenitud de Cristo somos Nós nosotros. o preenchemos, Nosotros lo llenamos. nós o enchemos, Nosotros lo llenamos. ele também nos enche. Él también nos Como llena. que chama essa doutrina? ¿Cómo se llama esa doctrina? A doutrina do entremesclar. La doctrina del entremezclar. Deus nos fez um em Cristo. Dios nos hizo uno en Cristo. Paulo vai fazer a analogia do relacionamento conjugal com Cristo e a igreja. Pablo va a hacer la analogía entre el relacionamiento conyugal y Cristo y la iglesia. Em Efésios capítulo 5, En Efesios capítulo a 5, partir do versículo 25, a partir del versículo ele diz: 25, maridos, amai vossas él mulheres, dice, maridos, amad a vuestras como mujeres, Cristo amou a como igreja Cristo amó a la e iglesia se entregou por ela. y se entregó por ella. Aí ele vai dizer no versículo 30, Ahí va a decir en el versículo 30, somos parte do seu corpo, somos parte de su da cuerpo, sua carne de su e carne dos seus y de ossos. sus huesos. Aí ele vai dizer no versículo Y 32, va a decir en el versículo 32, grande é esse mistério, grande es este mas eu misterio, me refiro a Cristo e a pero igreja. yo lo refiero a Cristo Que y a la mistério iglesia. é esse? ¿Qué misterio es Ele este? diz no versículo 31, Lo dice en el que versículo dos 31, dois, que los dos, Deus fez uma só carne. de los dos Que hizo una coisa sola linda, carne. irmãos. Qué cosa más linda. Cristo e a igreja, Cristo y la iglesia, um único corpo. un único O cuerpo. cabeça está no trono, El cabeza está en el trono, o seu corpo está na su terra, cuerpo está en la tierra, ele em nós. Él en nosotros. Assim como o Pai está nele, Así como el Padre está en Él, ele também está em Él nós. también está en nosotros. Agora observe o que ele diz. Ahora observa lo que Él dice. Para que, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que sean perfeccionados en la unidad. Que unidade perfeita é essa? ¿Qué unidad perfecta es esa? É a unidade que sempre houve entre o Pai e o Filho. Es la unidad que siempre hubo entre el Padre y el Hijo. E nós fomos aperfeiçoados nessa Y unidade. nosotros somos perfeccionados en esa unidad. Nós estamos sendo trabalhados para esta unidade. Nosotros estamos siendo trabajados para esa A unidad. unidade da vida de Deus. La unidad de la vida de Dios. Quando você lê João capítulo 1, versículo 1, Cuando tú lees Juan 1, diz assim, 1, no princípio era o verbo. dice, si en el principio era el O verbo, verbo era y el Deus. verbo era Dios, O verbo estava com y el Deus. verbo estaba con Dios. Aqui nós vemos algo tão glorioso. Aquí nosotros vemos algo tan O glorioso. verbo estava com Deus. El verbo estaba con Essa Dios. frase, ela foi muito examinada pelos pais capadócios. Esa frase fue muy examinada por los llamados padres Quando capadocios. os pais capadócios foram estudar essa frase, o verbo estava com Deus. Entonces los padres capadocios cuando estudiaban esa frase, el verbo Todos estaba nós con sabemos Dios. que João escreveu o seu evangelho pelo menos 30 anos depois que todos os escritos dos demais evangelistas já haviam sido publicados. Sabemos que Juan escribió sus escritos por lo menos 30 años después que los demás escritos de los evangelios. Todos nós sabemos que nesses 30 anos houve muita confusão em relação à pessoa e obra do nosso Senhor Y Jesus. sabemos que en esos 30 años hubo tanta confusión en relación a la persona y la obra del Señor Jesús. Porque não havia nenhum livro que pudesse confirmar que Cristo era Deus com Deus. Porque no había ningún libro que pudiese confirmar que Cristo era Dios con Dios. Grande parte da igreja tinha dificuldade de entender que ele era 100% divino. Gran parte de la iglesia tenía dificultad en comprender que Jesús era 100% divino. A questão da encarnação e da trindade era uma confusão nos primeiros séculos. La cuestión de la encarnación y la Trinidad era una confusión en los primeros siglos. Então, nesses 30 anos que se passaram, desde o Evangelho de Marcos até o Evangelho de João, Entonces, en esos 30 años que pasaron entre el Evangelio de Marcos y el de Juan, havia uma grande lacuna na igreja primitiva. había una gran laguna en la iglesia primitiva. E não somente isso, depois também, nos próximos séculos seguintes, Y no solamente eso, sino también en los siguientes siglos. havia muita dificuldade de entender isso. Había mucha dificultad de entender eso. Mas quando João escreveu, perto do ano 100, este evangelho, Pero cuando Juan escribió cerca del año 100 este Evangelio, ele vai dizer assim, no princípio era o verbo, él va a decir, en el principio era el verbo, e o verbo
era Deus. Y el verbo era Dios. E o verbo estava com Deus. Y el verbo estaba con Então ele Dios. vai nos mostrar a coexistência e a coinerência de Cristo Jesus. Entonces Él nos va a mostrar la coexistencia y la coinherencia de Cristo Jesús. Então, quanto à sua coexistência, Entonces, en cuanto a su coexistencia, ele sempre eternamente viveu com o Pai. entonces Él siempre eternamente vivió con el Padre. Mas não somente ele era coexistente com o Pai, Pero no solamente Él era coexistente con el Padre, ele é coinerente com o Pai. Él es coinherente con el Ele Padre. não apenas estava com Deus, No solamente estaba con Dios, ele era Él Deus. era Dios. Os pais capadócios, Los padres capadocios, Gregório de Nissa, Gregorio de Nisa, Gregório Naziano, Gregorio Nacianceno, quando eles estudaram esta frase, cuando ellos estudiaron esta frase, eles ficaram tão perturbados, se quedaron tan tão perturbados, tan impressionados, impresionados, tão chocados. tan choqueados. Quando eles entenderam isso, Ellos no entendieron eso. eles entenderam isso. Ellos entendieron eso. E eles buscaram uma palavra no texto original grego para descrever esta coexistência e esta coinerência. Y ellos buscaron una palabra en el texto original para describir esta coexistencia y esta coinherencia. A palavra era pericorese. La palabra era pericoresis. Essa expressão ela tem dois vocábulos. Esa expresión contiene dos vocablos. Peri é em torno, Peri es entorno, da onde vem a palavra perímetro, de donde viene la palabra, por ejemplo, perímetro. e a outra é corese. Y la otra es O coresis. que significa ¿Qué corese? significa coresis? Dançar. Danzar. Então eles tinham uma ideia da seguinte forma: Entonces tenían una idea de la siguiente a forma. Trindade era como 3 círculos. La Trinidad era como 3 círculos. E esses círculos eles estavam um dentro do outro. Y esos círculos estaban uno dentro del otro. Aí eles giravam em torno do outro. Y ellos giraban el uno en torno del otro. Então eles diziam que essas 3 santas pessoas da Trindade Entonces ellos decían que esas 3 santas personas de la Trinidad é como se elas estivessem dançando em torno uma da outra, es como si estuvieran danzando en torno la una de la otra, se amando, amándose, se conhecendo, conociéndose, se expressando, expresándose, se relacionando. relacionándose. Isto era a Trindade da eternidade. Esto era la Trinidad en la eternidad. Uma eterna dança de amor, de afetos, Una eterna danza de amor y de afecto, onde cada pessoa existia para o outro. donde cada persona existía para la otra. Nada era realizado fora da Trindade. Nada era realizado fuera de la Trinidad. Nada foi realizado fora da Trindade. Nada fue realizado fuera de la Trinidad. Comunhão era a base de todas as atividades da eternidade. La comunión era la base de todas las actividades de la eternidad. O Pai nunca fez nada a parte do seu Filho e do seu Espírito. El Padre nunca hizo nada aparte de su Hijo y de su Espíritu. Aí João vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Y ahí Juan va a decir así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre O nosotros. que ele quer dizer com isso? ¿Qué quiere decir con eso? Que a comunhão da Trindade desceu para a terra. Que la comunión de la Trinidad descendió a la tierra. Isso é impressionante, Y irmãos. eso es impresionante, hermanos. Quando nós entendemos isto, Cuando nosotros entendemos esto, e você lê uma frase como essa: tú lees una frase como esta: eu neles e tu em mim, yo en ellos y tú en mí, e você tem essa contemplação, y tú tienes esta contemplación, há um senso de espanto no nosso coração. hay un sentido de asombro en nuestro corazón. Você pensar que nós somos chamados para esse nível de comunhão. El pensar que nosotros hemos sido llamados a ese nivel de comunión. Nós não podemos pensar que a igreja é pequena, irmãos. Nosotros no podemos pensar que la iglesia es pequeña, hermanos. Jesus disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesús dice así: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ali eu estou presente. allí yo estoy presente. Então, quando você tem esse senso do que é a comunhão, Entonces, cuando tú tienes ese sentido de lo que es la comunión, é a comunhão que define o tamanho da igreja. es la comunión lo que define el tamaño de la Não é iglesia, o número de no pessoas. es el número de personas. Quando você entende o que é a comunhão, Cuando tú entiendes lo que es la comunión, você não precisa de uma multidão. no necesitas de una multitud, Você precisa de 2 ou 3. necesitas de 2 o 3. O número 3 é o número que define a Trindade. El número 3 es el número que define la O Trinidad. número 2 é o número que define testemunho. El número 2 es el número que define el O testimonio. que é 2 ou 3? ¿Por qué dice 2 o 3? Testemunho da comunhão. El testimonio de la Então comunión. Jesus está dizendo: onde houver o testemunho da comunhão, Entonces, donde haya el testimonio de la comunión, 2 ou 3, 2 o 3, ali eu estou presente. allí yo estoy presente. Deixe-me dizer algo para vocês. Déjeme decir algo para vosotros. Quando você estuda
as tábuas do tabernáculo, Cuando tú estudias las tablas del você tabernáculo, vai descobrir que são 48 tábuas. vas a descubrir que son 48 tablas. Você vai descobrir que cada tábua é de 1 côvado e meio. Tú vas a descubrir que cada tabla tenía 1 codo y medio Essas de tábuas são longitud encaixadas. y esas tablas son encajadas. 1 côvado e meio de um lado e 1 côvado e meio do outro. 1 codo y medio a un lado y 1 codo y medio de la otra. Nós sabemos que essas tábuas, elas são uma figura da igreja também. Sabemos que esas tablas son una figura de la iglesia también. O tabernáculo é uma figura da El igreja. tabernáculo es una figura Em de la primeira iglesia. instância, nós sabemos que esse tabernáculo é uma figura de Cristo. En primera instancia sabemos que ese tabernáculo es una figura de O Cristo. tabernáculo é uma analogia da pessoa e da obra de El Cristo. tabernáculo era una analogía de la persona y la obra de Quando Cristo. pensamos no tabernáculo como uma analogia da pessoa de Cristo, Cuando pensamos en el tabernáculo como una analogía de la isso persona y la obra fala de dele Cristo, mesmo, él habla de sí mismo, eso sua habla de él mismo, natureza e seu caráter. su pureza y su carácter. Mas quando nós falamos da obra de Cristo, Pero cuando hablamos de la obra de Cristo, a obra de Cristo é a igreja. la obra de Cristo es la A iglesia. igreja é a obra de La Cristo. iglesia es la obra de Cristo. A igreja é o resultado do trabalho de La Cristo. iglesia es el resultado del Então trabajo nós de vamos Cristo. ver ali Entonces vamos a ver allí aquelas tábuas sendo encaixadas. aquellas tablas que eran siendo encajadas, 48 tábuas. 48 tablas. Nós vamos descobrir também que cada tábua tinha 2 encaixes. Vamos a descubrir también que cada tabla tenía 2 encajes. Então era 96 encaixes. Entonces eran 96 E encajes. se nós somarmos 48 mais 96, qual o número que nós vamos chegar? Y si sumamos 48 más 96, ¿qué número va a resultar? 144. 144. Se nós lermos Apocalipse capítulo 7, capítulo 14 e capítulo 21, Si vemos Apocalipsis capítulo 7, capítulo 14 y capítulo 21, nós vamos encontrar esse número. vamos a encontrar ese número. O que significa o número 144? ¿Qué significa el número É um 144? número múltiplo de 12. Es un número múltiplo de 12. O que significa o número 12 na tipologia ou na tipologia bíblica? ¿Qué significa el número 12 en la tipología É bíblica? um número profeticamente representativo. Es un número proféticamente Ele representativo. fala da consumação máxima da obra do Filho de Deus. Él habla de la consumación máxima de la obra del Hijo de No Dios. capítulo 7 de Apocalipse, El capítulo 7 de nós Apocalipsis, vemos ali 144 mil, vemos allí 144 de mil todas as tribos de Israel. de todas las tribus de Israel. Todos nós sabemos que essas tribos, a maioria delas não existem mais. Nosotros sabemos que la mayoría de aquellas tribus ya no existen. No ano 722, nós sabemos que estas tribos, as 10 tribos foram levadas pela Assíria. Nosotros sabemos que en el año 722 antes de Cristo, las, Eso que estaba dentro. sí, las 10 tribus del norte fueron Llevadas para para Asiria. Então nós temos só as tribos de Judá e Benjamim. Entonces solo tenemos las tribus de Judá y de Benjamín. Então esse é um ponto que nós precisamos para a interpretação de Apocalipse capítulo 7. Entonces eso es un punto importante para la interpretación de Apocalipsis capítulo 7. Se nós estudarmos ali, veremos 12 tribos. Si nosotros estudiamos allí veremos 12 tribus E cada tribo, 12 mil. y cada tribu 12.000. Mas nós sabemos que em Israel não havia 12 tribos. Pero nosotros sabemos que en Israel ya no había 12 tribus, Havia 14 tribos. había 14 tribus. Não podemos esquecer de Manassés e Efraim. No nos podemos olvidar de Manasés y Efraín. Então, outro ponto que nós precisamos considerar para interpretar Apocalipse 7. O entonces otro punto que podemos considerar para interpretar Apocalipsis 7. Se você ler ali o versículo 5, você saberá que faltam 2 tribos. Si ves el versículo 5 verás que faltan 2 tribus. Quais tribos faltam ali em Apocalipse 7? ¿Cuáles faltan en Apocalipsis 7? Dan e Efraim não estão ali. Dan y Efraín no están allí. E por que elas não estão? ¿Y por qué no están allí? 1 Reis capítulo 12 Primera de Reyes vai capítulo nos 12 dizer por que Dan foi excluído. nos va a decir por qué Dan fue excluido. E por que Dan foi excluído? ¿Por qué fue excluido Dan? Em 1 Reis capítulo 12 vai falar da idolatria. Allí va a hablar de la idolatría. Dan se tornou o centro da idolatria no Reino do Norte. Dan se volvió el centro de la idolatría en el reino As del 10 norte. tribos não iam adorar em Jerusalém. Las 10 tribus del norte no iban a adorar a Elas Jerusalén. iam para Dan Ellos iban para Dan e ali se envolveram com a idolatria. y allí se volvieron a la idolatría. Dan se tornou o centro do culto no Reino do Norte. Dan se volvió el centro del culto en el reino del norte. Da mesma forma, Efraim.
De la misma forma Efraín. O livro de Osés vai dizer para nós no capítulo 4. El libro de Oseas nos va a decir en el Há capítulo uma 4. frase que descreve toda a essência moral e espiritual de Efraim. Hay una frase que va a describir toda la esencia moral y espiritual de Efraín. Efraim se mistura com os ídolos. Efraín se mezcla con los ídolos. Deixai-o. Dejadlo. Isso é uma expressão de desprezo no hebraico. Eso es una expresión de desprecio en el hebreo. Um outro ponto que vocês vão notar ali naquela profecia de Apocalipse capítulo 7. Otro punto que vamos a ver allí en Apocalipsis 7. Se vocês observarem a lista dessas tribos no capítulo 7 de Apocalipse, Si observas la lista de aquellas tribus en el capítulo 7 de Apocalipsis, a primeira tribo mencionada é a tribo de Judá. la primera que se menciona es la de Judá. Por quê? ¿Por qué? Rubem que era o primogênito, Rubén era el primogénito, mas é Judá que aparece encabeçando a lista. pero es Judá el que aparece encabezando la lista. 1 Crônicas capítulo 5 Primera Crónicas capítulo 5 diz que Rubem se deitou com a concubina de seu pai dice que Rubén se acostó con la concubina de su padre e ele perdeu a bênção da primogenitura. y así perdió la bendición de la primogenitura. Isso nos fala da carnalidade. Eso nos habla de la carnalidad. Nós sabemos que o número 144.000 é um número profeticamente representativo. Nosotros sabemos que el número de 144.000 es un número representativo. Aqui vai nos proféticamente. mostrar esses princípios. Aquí va a mostrar esos No principios. capítulo 14, esse número está relacionado com Sião. En el capítulo 14 ese nombre está relacionado con... Sião. con Sion. Sí. Sião é o pensamento mais elevado de Deus acerca da sua igreja. Sion es el pensamiento más elevado de Dios acerca de su iglesia. No capítulo 21, o número 144 está relacionado com os 12 fundamentos da Nova Jerusalém. En el capítulo 14, Capítulo 21. en el capítulo 21 está relacionado con los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. Então, nós sabemos que este número, de maneira mais resumida, Entonces nosotros sabemos que ese número, de manera más resumida, está relacionado com a obra do Filho de Deus. está relacionado con la obra del Hijo de A Dios. obra do Filho de Deus é a sua igreja. La obra del Hijo de Dios es su iglesia. Então, eu falei todas essas coisas, Entonces yo hablé todas estas mas cosas, eu quero voltar aqui para o tabernáculo. pero yo quiero volver aquí al tabernáculo. Então, nós vamos ver as tábuas. Entonces vamos a ver las tablas. Cada tábua tinha 1,5 côvado de largura. Cada tabla tenía 1,5 codo de larga E as tábuas precisavam se juntar. y esas tablas necesitaban juntarse. Na hora que elas juntavam, Cuando se eram juntaban, 3 côvados. entonces hacían 3 codos. O que isso fala? ¿De qué nos habla eso? Da comunhão. De la comunión. A comunhão da Trindade. La comunión de la O Trinidad. número 3 sempre representa a comunhão. El número 3 siempre representa la comunión. Se nós queremos ter a realidade daquilo que é a casa de Si Deus, nosotros queremos tener la realidad de aquello que es la se casa nós de queremos Dios, experimentar a plenitude da consumação da obra do Filho de Deus, si queremos experimentar la plenitud de la consumación de la obra de Dios, nós temos que entender o verdadeiro valor da comunhão. tenemos que entender el verdadero valor de la comunión. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, hermanos míos, este assunto é extremamente glorioso, este asunto es mas eu extremadamente preciso glorioso, concluir. pero necesito terminar. Eu vou apenas fazer mais uma leitura e aqui nós voltamos para Atos 2:42 e vamos encerrar. Voy a hacer una lectura más y vamos a volver a Hechos 2:42 para cerrar. No versículo 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo os que me deste, para que veja a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. En Juan 17:24 dice: Padre, quiero que donde yo esté también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aonde eu estou, esteja também comigo os que me destes. Que donde yo esté también estén conmigo aquellos que me has dado, Para que para que vejam a minha glória que me conferistes. vean mi gloria que me diste. Que lindo isso, irmãos. Qué lindo es eso, Que hermanos. comunhão será essa que um dia nós teremos com o amado, nosso amado Senhor? ¿Qué comunión será esa que un día nosotros tendremos Que con nuestro vida amado? será essa que viveremos por toda a eternidade? ¿Qué vida será esa que viviremos por toda la eternidad? Iremos contemplar a sua glória. Podremos contemplar su A gloria. glória inigualável que só Ele tem. La gloria inigualable que solo Él tiene. Então, que nós venhamos amar a comunhão. Entonces, que nosotros vengamos Ela a amar la era comunión. dos fundamentos que a igreja de Éfeso perdeu. Era uno de los fundamentos que la iglesia de Éfeso O Senhor está perdió. dizendo, volta e pratica a comunhão.
El Señor está diciendo, vuelve a tener comunión. Volta e resgata o ministério da palavra. Vuelve y rescata el ministerio de la Aí palabra. depois ele diz, volta e resgata a mesa, Y después dice, vuelve y rescata la mesa, a minha mesa, mi mesa, partir do el pão. partir del pan. Esta é a ceia do Senhor. Esto es la cena del Este Señor. é um fundamento que a igreja deixou ele perder. Esto es un fundamento que la Iglesia también dejó. Para muitos, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, Para muchos la mesa del Señor o la cena del é um Señor ritual. es un ritual. Comer e beber do corpo de Cristo é um ritual. Comer y beber del cuerpo de Cristo es un ritual. Não é, irmãos. No lo es, É uma hermano. realidade. Es una realidad. Quando o nosso Senhor partiu o pão e deu aos discípulos, Cuando nuestro Señor partió el pan y dio a los quando discípulos, ele deu o cálice aos discípulos, cuando Él dio el cáliz a los ele disse: discípulos, isto é o meu corpo, Él dijo, esto es mi cuerpo, isto é o meu sangue. este es mi sangre. Ele não falou que é o símbolo. Él no dijo que era un símbolo. Por que ele disse: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue? ¿Por qué Él dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre? Porque é uma questão de tocar a realidade espiritual. Porque es una cuestión de tocar Não realidad é comer espiritual. símbolo, No es comer el símbolo, mas uma realidade es espiritual. una realidad espiritual. Quando nós partimos o pão, Cuando nosotros partimos e el pan, temos que fazer isso na base da vida, da realidade da igreja. tenemos que hacer eso sobre la base de la vida de la realidad. Não de la podemos iglesia. fazer isso de maneira qualquer. No podemos hacerlo de cualquier Não manera. podemos fazer isso como ritual. No podemos hacerlo como un Nós ritual. temos que tocar a realidade disso como os discípulos tocaram. Nosotros tenemos que tocar la realidad de eso como la tocaron Saber los que nós discípulos. estamos comendo e bebendo o Senhor, Saber que estamos comiendo y bebiendo al Señor. aquele que foi moído pelas nossas iniquidades, Aquel que fue molido por nuestras aquele que iniquidades. Isaías diz que o Pai agradou moê-lo. Aquel de quien Isaías dijo que al Padre le agradó molerlo. Não tem expressão que fale de maneira mais profunda do amor de Deus do que essa de Isaías 53. No hay expresión que hable de manera más profunda del amor de Dios que esa expresión de pai Isaías. teria o prazer de moer seu filho. El Padre tenía placer de moler a su Nenhum hijo. pai Ningún padre tiene teria o placer prazer de moer seu de filho moler a su hijo por causa de pecadores, por causa de pecadores, filhos da ira, hijos de la ira, desobedientes, desobedientes, pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados. personas que estaban muertas en sus delitos y pecados. Nem mesmo se fossem pessoas puras e santas. Ni siquiera si fueran personas puras y santas. Nenhum pai daria seu filho para morrer. Ningún padre daría a su hijo para morir. Mas Isaías diz que o pai agradou moê-lo, Pero Isaías dice que al Padre le agradó moler, esmagá-lo. aplastar. Como que isso foi possível, irmãos? ¿Cómo eso fue posible? Porque Deus nos amou da mesma maneira que amou o seu filho. Porque Dios nos amó de la misma manera que amó a su hijo. Isto é inexplicável. Esto es Nossa inexplicable. mente não consegue tocar a profundidade disso. Nuestra mente no consigue tocar la profundidad de eso. Aceitamos pela fé Lo aceptamos por la que fe. somos amados de uma maneira extraordinária, Que somos amados de una manera de uma extraordinaria. maneira extravagante. De una manera asombrosa. Deus nos ama como ama seu filho. Dios nos ama como ama. Ele pegou o seu filho unigênito Él tomó a su hijo unigénito e o tornou primogênito, y lo convirtió en primogénito porque ele quis nos amar. porque Él nos quiso amar. Na sua própria compulsão de amar, ele escolheu nos amar. En su propia compulsión de amar, Él escogió amarnos. Então o Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso Entonces está diciendo a la que iglesia a de Éfeso, mesa estava sendo esquecida. la mesa estaba siendo Quando ele diz olvidada. abandonaste o teu primeiro amor, Cuando dice, abandonaste tu primer amor, significa que isso também se perdeu. significa que eso también se perdió. O nosso amor para com Deus Nuestro amor para con Dios se reflete no amor à palavra. se refleja en el amor a la palabra. João capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 14, versículo Se alguém 23. me ama, guardará a minha Si palavra. alguien me ama, guardará mi palabra. Então nós vemos que não somente o amor à palavra, mas também o amor uns para com os outros. Entonces vemos que no solamente era el amor a la palabra, sino el amor los unos para con los otros. Mas não somente isso, Pero no solamente eso, mas a comunhão da mesa do Senhor. sino la comunión de la mesa del Señor. Comer e beber do Senhor Comer y beber del Señor. é uma expressão de amor a Ele. Es una expresión de amor a Na Él. mesa nós não pedimos nada. En la mesa nosotros no pedimos Na nada. mesa nós o contemplamos. En la mesa nosotros lo Na mesa contemplamos, nós o adoramos. lo adoramos. Na mesa nós nos derramamos em gratidão por causa do amor que foi derramado por nós na cruz do Calvário. En la mesa nosotros nos derramamos en amor por causa del amor en la cruz donde Él derramó su vida por nosotros. Nós podemos comer e beber dele. Nosotros podemos comer Que y beber de Él. momento extraordinário é o momento da mesa do Qué Senhor. momento extraordinario es el momento de la mesa del Señor. Mas não só isso, irmãos. Pero no solo esto, hermano. Havia um último fundamento: Había un último as fundamento, orações. las oraciones. E olhe, observe como são as orações da igreja primitiva. Y observa cómo eran las oraciones de la iglesia primitiva.
Hoje as orações elas são muito egocêntricas. Hoy las oraciones son muy egocéntricas. Oramos muito porque temos problemas. Oramos mucho porque tenemos problemas. Mas a oração deve ser a nossa comunhão com Deus. Pero la oración debe ser nuestra comunión con Dios. A igreja se perdeu na oração. La iglesia se perdió la A oración. oração se tornou um instrumento de conquista, La oración se volvió un instrumento de e conquista, não um meio de relacionamento com Deus. no un medio de relación con Dios. Irmãos, nós precisamos voltar à prática das primeiras obras. Entonces nosotros necesitamos volver a la práctica de las Esta primeras é uma obras. questão extremamente delicada. Esta es una cuestión extremadamente delicada. Minha oração é que o Senhor nos ajude, Mi oración es que el Señor nos ayude para que possamos voltar ao verdadeiro sentido e caráter e testemunho da igreja. para que podamos volver al verdadero sentido y carácter del testimonio de la iglesia. Que Deus os abençoe. Que Dios os bendiga. Amém. Amén. Amém. Senhor, oremos.